Olá, mulheres, graça e paz. Aqui é a pastora Evelyn. Hoje nós vamos dar início ao capítulo de número 13. Glória a Deus, você que conseguiu já romper esses 13 capítulos, você está de parabéns. Eu imagino que não tenha sido fácil, com tantos afazeres, com tantos compromissos, mas mesmo assim você conseguiu abrir mão de um pouquinho do seu tempo, 20, 30 minutos, para se dedicar ao estudo da palavra. Então, é motivo de alegria. Amém? Antes de nós começarmos, vamos orar. Gostaria que você fechasse os teus olhos e começasse aí você mesmo a agradecer o Senhor. Fala para Ele o que está no seu coração. Vou te dar esse tempo para que você possa expressar o que você está sentindo agora ao Senhor. Agradeça a Ele porque Ele tem te sustentado. Agradeça por essa oportunidade. Se você está desanimada, peça para que Ele te fortaleça, para que Ele te ajude, para que o Espírito Santo te dê tudo aquilo que você precisa para terminar esse estudo e para que você possa continuar, outros que possam vir, ou até mesmo sozinha, mas que você não venha parar. Para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Bom, querida, esse capítulo de número 13 é muito maravilhoso. Eu gosto muito, porque vai tratar aí de assuntos muito importantes do ministério de Jesus. Nós vamos começar falando sobre o lava-pés dos discípulos, onde nós tiramos lições valiosíssimas para a nossa vida, tanto pessoal quanto ministerial, todos os ângulos da nossa vida. Também Jesus vai anunciar, que ele será traído. Ali, pela primeira vez, ele vai dizer que tem um traidor no meio dos 12. E também ele vai anunciar, ele vai predizer, ele vai dizer que Pedro ali vai o negar. Ele vai anunciar que isso vai acontecer. Então é um capítulo muito recheado de assuntos muito conhecidos e que nos abençoam muito, porque é muito rico em ensinamento. Há uma profundidade muito grande em cada uma dessas passagens. Nós temos aí muito a aprender com Jesus. Vamos lá então? Você já leu o capítulo? Espero que sim, e vamos dar início a esse estudo. Logo aqui no capítulo 1, no versículo 1, lá no final, onde vai dizer que tendo amados os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa expressão, amou-os até o fim, também pode significar amou-os ao máximo. Foi a expressão máxima do amor de Cristo, tá bom? Só uma observação para você, porque fica mais fácil o entendimento. Aqui no versículo de número 3, deixa bem claro que Jesus ele possuía pleno conhecimento acerca da sua autoridade, acerca da sua origem divina, e ele também tinha pleno conhecimento acerca da sua volta para o Pai. Então ele sabia de tudo que iria acontecer, ele sabia o porquê ele veio, ele sabia exatamente por tudo que ele precisava passar e que aqui ele estava aí no meio do caminho, vamos dizer assim. Ele ainda tinha muita coisa para enfrentar e Jesus ele não fugiu em momento algum da sua tarefa. Ele foi fiel até o fim, cumpriu o propósito que Deus o designou desde o início. Vamos falar aqui agora sobre o versículo 4 e 5, onde ele começa esse ato aí de Jesus lavando os pés dos discípulos. Então, o material necessário para lavar os pés estava ali onde eles estavam assentados. Mas é interessante, querida, você dar uma conferida no capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Por quê?
Como eu disse, João, ele não faz parte dos evangelhos sinóticos. E Mateus, Marcos e Lucas, eles são praticamente iguais, né? E eles vão, antes desse episódio do lava-pés, eles estão participando da ceia do Senhor, né? Da última ceia, lá onde Jesus ele vai fazer praticamente as mesmas coisas que ele fez aqui nesse capítulo 13. Ele vai falar acerca que Pedro vai negá-lo. Você pode ir lá depois para você poder conferir, para você entender um pouco melhor. Mas aqui em João ele não está falando sobre isso antes, mas neste momento do lava-pés foi depois desse momento da última ceia, tá? Você vai ver que um capítulo vai se encaixar com o outro. Então é interessante você dar uma lida lá depois. Então o que eles precisavam para começar esse ritual já estava ali, né? E interessante também que não haviam servos, só estava Jesus e os discípulos. Jesus ele havia solicitado um completo isolamento deles, né? Estavam apenas eles mesmos. Para esse momento da última ceia era apenas Jesus e os seus discípulos. Então, qualquer um dos discípulos poderia ter se oferecido para fazer isso. No momento em que viram Jesus se levantando e começando a fazer, você sabe que isso era algo comum, né, entre os judeus, era um costume deles, esse ritual do lava-pés, só que era feito por servos, não, né, por Jesus, o mestre, enfim. E então qualquer um deles poderia ter se oferecido para fazer, mas a verdade é que todos eram orgulhosos demais para tal atitude. Então, muito provavelmente a essa altura desse momento do lava-pés, eles estavam discutindo qual deles seria o maior. Se você for ver lá no capítulo 22 de Lucas, no versículo 24, você vai compreender. Então ali, durante a ceia, a última ceia, eles estavam conversando e Jesus ele vai falar algumas coisas acerca do que iria acontecer. E lá no versículo 24 vai dizer que surgiu uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. E isso aconteceu antes desse ritual do lava-pés, ok? Então, esse momento quando Jesus começa a fazer isso, muito provavelmente eles estavam nessa discussão. E esse ato de lavar os pés do outro era o que? Era dar condições de pisar em lugares sagrados. É convidar alguém a fazer parte da sua família. É um ato de extrema empatia, quando nós nos colocamos no lugar do outro. E ali Jesus, mais uma vez, ele se assume a sua forma de humilde, a sua forma de servo, e ali ele começa a servir os seus discípulos. Então, é um momento muito importante do ministério de Jesus, que ali ele está mostrando que quem realmente quer ser servido precisa servir, né? É aquilo que a gente sempre ouve, quer ser o primeiro, então vamos ser o último. Então, assim, são coisas que Jesus ele nos ensinava através das suas atitudes, não apenas por suas palavras, mas ele sempre deixava transparecer através de suas atitudes o quanto ele era humilde, o quanto é importante nós servirmos uns aos outros, que não existe melhor, não existe, né, o primeiro no reino, que no reino de Deus todos nós somos iguais, todos nós somos importantes da mesma forma para Deus. Então, para poder estar, para aqueles discípulos estarem, né, no lugar de quem é digno de ter os pés lavados, certamente é algo que encheu eles de um profundo sentimento de humildade e simplicidade. E com a gente não seria diferente. Imagina você poder estar no lugar de quem é digno de ter os pés lavados. Você imagina se você estivesse ali e Jesus
se levantasse e começasse a lavar os teus pés, como você se sentiria? Então eu tenho certeza que te encheria, né, de um profundo sentimento de humildade e simplicidade. E isso, sem dúvida nenhuma, nos levaria, assim como foi com eles, levou eles a se inclinar diante daquele que estava lavando. Esse ato de humildade e simplicidade demonstrou o quão grande Jesus é, o quão importante ele é, o quão maravilhoso ele é. Então muitas vezes a gente acha que são os grandes discursos, são as grandes manifestações que vão mostrar a nossa posição, que vai nos destacar, né, o quanto a gente faz, quão bem a gente fala, e na verdade não. Às vezes uma atitude humilde como essa, de servo, de servir, né, de se igualar aos outros, vai trazer esse sentimento em quem está à sua volta de humildade e simplicidade também. E esse sentimento de humildade e simplicidade vai fazer com que essa pessoa, né, que está perto de você, ou talvez você mesma, se incline diante desse que está lavando os pés, que no caso é Jesus. Então, é algo que nos mostra verdadeiramente que Jesus ele é o nosso maior exemplo de humildade, o maior exemplo a ser seguido. Porque eu volto a dizer, Jesus ele não nos ensina apenas com suas palavras, mas com as suas atitudes. Isso é maravilhoso. E algo interessante também é que quando nós olhamos para esse cenário, para nós permitir que outra pessoa se incline diante de nós para lavar nossos pés, é o mesmo que aceitar a nossa condição de estar necessitada de sermos limpas. É perceber que nós necessitamos do verdadeiro Mestre e da sua misericórdia. Então esse ato de lavar os pés não era apenas algo simbólico, algo de costume deles na época, porque estão com os pés sujos de poeira, vamos limpar os pés. Não era apenas isso, mas era fazer com que os discípulos, aqueles que estavam tendo seus pés lavados, que eles pudessem aceitar a condição de que eles realmente precisavam ser limpos. Era algo mais profundo, não era apenas algo superficial, mas ali já estava remetendo para uma limpeza espiritual, sabe, mostrando pra gente, para eles, que o ego não vale a pena, não é? Então, eles precisavam reconhecer que eles necessitavam dessa limpeza, e isso para a nossa vida hoje também é uma verdade, porque nós todos os dias precisamos reconhecer que nós precisamos do verdadeiro Mestre e da misericórdia dele, que nós precisamos ser limpas por ele, sermos lavadas por ele, para que nós possamos ser purificadas verdadeiramente pela graça e pela misericórdia do Senhor. Amém? Aqui no versículo 8 fica bastante claro o significado para nós desse lava-pés, disso que eu acabei de explicar. Essas palavras, elas falam da purificação espiritual do pecado. Então, muito mais, eu volto a dizer, muito mais do que um ritual simbólico, essa passagem, esse momento do lava-pés, Jesus estava apontando para a sua morte, e através da morte dele nós seríamos limpos, nós seríamos perdoados dos nossos pecados, nós teríamos essa limpeza espiritual. Então esse momento do lava-pés aponta para a morte de Jesus, que através dessa purificação aqui dos pés, com a lavagem de água, nós teríamos a nossa purificação espiritual do pecado mediante a cruz, que sem essa purificação ninguém pode pertencer a Cristo. É por isso que Jesus vai falar para ele, se eu não lavar, você não vai ter parte comigo. Então Jesus está dizendo a mesma coisa aqui, só que Pedro não entendeu, né? Muita coisa que Jesus faz a gente não entende na hora, a gente só vai entender lá na frente. E nessa hora não foi diferente. Pedro fala, não Senhor, nunca
lavará os meus pés? Aí Jesus responde, mas se eu não fizer isso, você não terá parte comigo. Jesus está dizendo o quê? Que quando ele fosse morto, quando ele morresse, era necessário ele morrer, era necessário ele lavar os pés ali, assim como era necessário ele passar pela morte de cruz, porque se ele não passasse pela morte de cruz, nós não teríamos parte com ele. Então, é isso que Jesus estava ensinando através desse momento, deste ritual de lava-pés. É importante você entender que não foi apenas algo natural, foi algo espiritual. Embora eles não estavam entendendo naquele momento, mas Jesus estava fazendo isso já pensando lá na frente e certamente depois que tudo acontecesse eles iriam entender. Amém? Aqui no versículo 9 até o 11 a gente entende também muito facilmente que realmente Pedro, assim como os outros, mas aqui esse diálogo entre Jesus e Pedro, eles realmente não estavam entendendo o porquê daquilo ali. Então, se você ler aí o versículo 9, 10, você vai ver o que Pedro fala, então, para lavar não só os pés, para que Jesus lavasse também suas mãos, a sua cabeça, enfim. E ali há esse momento aí desse diálogo, só que o que Pedro precisava saber era que a ação do lavar, ela não era quantitativa. Eu volto a falar, não era a quantidade. O que Jesus estava querendo nos ensinar algo através daquele ato simbólico. O ato era simbólico, mas ele estava apontando para algo profético. Então Pedro e os outros, eles precisavam entender que essa ação ela não era quantitativa, não era o quanto se era lavado que purificava, que limpava, porque o ato era simbólico do que? Apontando para a purificação interior. Então Jesus poderia ter lavado apenas um dedinho da mão deles, que ele ia conseguir ensinar e transmitir exatamente a mesma coisa. Agora, o que eles não estavam conseguindo era enxergar o que Jesus estava querendo falar através desse ato de lavar os pés deles, que estava realmente apontando, grave isso, estava apontando para a purificação interior. Esse versículo 13 e 14, ele vai se encaixar no versículo 18, porque ali Jesus ele vai dizer que ele sendo mestre e o Senhor, como ele está dizendo assim, se eu fiz isso, vocês também devem fazer isso, lavar os pés uns dos outros. Aí no versículo 18 ele vai dizer assim, eu não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi. Por quê? Ele estava falando aqui de Judas. Judas ele não poderia ser levado como exemplo dado aqui no lava-pés, porque quando Jesus fala, eu conheço aqueles que escolhi, ele estava falando inclusive Judas, porque ele já sabia que era Judas que iriam trair. Então ele sabia que Judas não se encaixaria ali naquele momento, quando ele fala, se eu fiz isso, se eu lavei os pés de vocês, vocês também devem fazer, lavar os pés uns dos outros. Ele sabia que Judas não faria isso, é por isso que ele diz isso aqui no versículo 18, eu conheço aqueles que eu escolhi. Então ele está deixando claro que ele sabia que nem todos iriam fazer aquilo, iriam se sujeitar àquilo, até porque Judas já estava com o coração, Satanás já tinha ganhado o coração dele e jamais ele ia se permitir, passar por um ato que poderia ser visto como uma humilhação, uma pessoa que estava completamente já soberbo e arrogante, com seu coração tomado. Ele jamais se submeteria a um ato como esse, de humildade, de servidão. Então é por isso que Jesus ele fala que conhecia aqueles a quem ele escolheu. Ele estava se referindo a Judas. E a Bíblia, ela já tinha declarado, lá no Salmo 41, Davi ele já vai declarar isso. Ele estava falando acerca dele, de algo que tinha acontecido com ele. Mas a gente sabe que muita coisa que aconteceu com Davi aponta para Jesus, até porque Jesus, ele vem da linhagem de Davi. Então, muita coisa na vida de Davi aponta já para Jesus. E o Salmo 41:9 é um desses momentos
quando Davi está falando algo acerca da vida dele, mas que era exatamente o que iria acontecer aqui no momento em que Judas traísse Jesus. Então, é por isso que está escrito que, aqui no versículo 18, que isso aconteceu para que se cumprisse a escritura. Que escritura? Do Salmo 41:9. Depois você vai lá e dá uma conferida. Então, é interessante nós estarmos atentos a esses detalhes, né? Às vezes a gente lê normal e a gente não atenta, assim, esses pequenos detalhes que no momento do estudo fazem a diferença, né? Querida, pula lá para o versículo 22. Essa parte, assim, é muito interessante. Às vezes eu já reli muitas vezes, porque é muito interessante. Eu consigo, assim, visualizar essa cena com bastante clareza quando eu leio. Então aqui nós já estamos falando quando Jesus prediz que será traído. E após Jesus fazer esse comunicado, os discípulos eles ficam perplexos. A perplexidade sobre a identidade do traidor tomou conta ali dos apóstolos, dos discípulos. Eles ficaram assim, meu Deus, e agora? Quem vai ser? Será que sou eu? Será que é você? Será que é quem? E é interessante porque eu imagino João, né, o próprio que escreveu esse evangelho. Se você for ler mais embaixo, João ele estava reclinado mais uma vez em Jesus, a ponto de Pedro olhar para ele de longe. Olha como João era chegado, era íntimo de Jesus. Então João, eu imagino ele assim, ele pensando, né? Eu tenho certeza que eu não sou. Eu estou aqui no colo de Jesus, eu não sou. Eu estou com a minha mão limpa, com o meu coração tranquilo. E aí eu imagino Pedro olhando para ele de longe e fazendo sinal. Pergunta para ele quem é. Você consegue imaginar essa cena? Lê o contexto aí, lê os versículos seguintes. Então, esse momento deve ter sido assim um tumulto, deve ter sido algo assim muito difícil para eles lidar, porque você está diante de uma declaração dessa e sem saber quem era. Então, eles ficaram realmente assim, chocados com essa notícia de que havia um traidor entre eles. E Judas, sem dúvida, encobriu ali muito bem a sua hipocrisia, pois ele estava fora de suspeitas. Judas era o tesoureiro de Jesus, era uma das pessoas que estavam assim mais acima de qualquer suspeita, porque não é qualquer pessoa que ocupa o cargo de tesoureiro, seja numa igreja, seja em qualquer departamento financeiro de qualquer empresa. Somente pessoas de confiança ocupam esses lugares. Então Judas ele estava completamente fora de suspeita. Eu acho que era ele e João, né, que estavam fora ali de suspeita, e os outros ficaram todos perplexos, imaginando qual deles seria o traidor. Então ali Judas ele conseguiu fingir bem, né, disfarçar bem a sua hipocrisia realmente nesse momento aí. Agora aqui no versículo 26, assim, um momento assim que eu imagino também que foi muito, muito doloroso para Jesus. Foi no momento realmente em que ali ele deixa claro quem era, né, o traidor. E esse ato de Jesus dar o pedaço de pão molhado para Judas, sem dúvida, querida, foi ali um apelo final para que Judas abandonasse o seu pecado. Como eu já disse, Judas ele já estava com seu coração, já tinha dado brechas para Satanás, né, entrar no coração dele e minar o coração dele, né, colocando esse desejo, porque como ele era o tesoureiro, então Satanás ele conseguiu ganhar Judas por causa disso. Tanto é que ele vendeu Jesus, né, ele entregou Jesus por troca de dinheiro. Ele era uma pessoa gananciosa, gostava do dinheiro. Então foi uma brecha em algum momento que ele deu, e Satanás usou isso em favor dele, né? E ali esse momento foi um momento que ali Jesus, sem dúvida, se Judas tivesse arrependido, eu não tenho dúvida de que Jesus teria perdoado. Então foi um apelo final
para que ele abandonasse aquilo que ele estava prestes a fazer. Mas Judas, como nós sabemos, ele se recusou a mudar de ideia. E aí no versículo seguinte nós vemos ali que de fato Satanás entrou nele e então Jesus diz para ele, olha, então faça o que você tem que fazer de uma vez, né? E daí para frente nós vamos continuar o restante do estudo. Sabe, querida, eu entendo que se você alguma vez na sua vida já passou por um momento de traição, um momento onde uma pessoa que você confiava muito te traiu de alguma forma, seja uma amizade, seja até um casamento, na sua família, eu não sei, mas se você já passou por isso, você sabe quanto foi doloroso, quanto foi difícil, né? Então fica fácil para nós nos colocarmos um pouquinho no lugar de Jesus, uma pessoa em quem ele confiava, uma pessoa em quem andou com ele lado a lado durante 3 anos e certamente ele compartilhou muitas coisas, ouviu muitas coisas, teve muitas oportunidades, mas mesmo assim ele escolheu, né, trair Jesus, entregar ele à morte. Então não deve ter sido fácil para Jesus. Nós podemos nos colocar num lugar e imaginar um pouco do que o nosso Senhor passou, porque às vezes a gente pensa na morte de Jesus e a gente lembra apenas do momento da cruz, como se não fosse muita coisa, realmente já era algo assim extremamente doloroso, mas até ele chegar aquele momento da cruz, ele passou por muitas coisas, porque a gente sabe que muitas vezes uma palavra fere mais do que um tapa na cara, né? A gente sabe que às vezes palavras, nossa, quando elas chegam no nosso coração para sair, é difícil, né? E ferem profundamente a nossa alma. Mas aí vocês perguntam, mas Jesus sabia que isso ia acontecer, mas mesmo assim, querida, ele nesse momento, ele também ele estava como homem, ele partilhava do mesmo sentimento que nós. Então, para ele, eu não tenho dúvida de que foi, assim, uma tristeza. Tanto é que ele ainda ofereceu uma última oportunidade, mesmo sabendo, olhe bem, que haveria de ser dessa forma. Ele sabia que alguém ia ter que traí-lo, alguém ia ter que entregar ele. Ele sabia que teria que ser assim, mas ainda assim ele não queria que fosse Judas, entende? Ele deu uma última oportunidade para ele, mas ele não se arrependeu. Então a gente vê, quando nós vamos ver lá o final de Judas, quando ele se arrepende, mas não se arrepende, né? Porque ele se suicidou. Então, ele perdeu ali a oportunidade de ser salvo e ele abriu mão disso por 30 moedas de prata. Então, é algo que nós precisamos trazer para a nossa vida e tentar aprender um pouco com isso, entender que é muito mais importante nós valorizarmos o Senhor, as coisas do Senhor e nós vigiarmos o nosso coração. Não é porque qualquer brecha que nós damos, a Bíblia fala que Satanás ele precisa apenas de uma brecha, ele precisa de uma porta muito grande para entrar. É uma brechinha pequenininha e às vezes ele está se preocupando em fechar grandes portas e tem deixado frestinhas pequenas abertas, e é exatamente por ali que o diabo está entrando na sua vida. Então fica aqui um conselho. Agora, para nós encerrarmos esse capítulo, no versículo 32, na ressurreição e exaltação de Jesus e no derramamento do Espírito sobre os discípulos, Deus, ele manifestaria o quê? Que aquele que foi obediente até a morte, honrado agora pela fidelidade, era aquele que era um com ele, exatamente como ele proclamou. Amém? Nós chegamos aí ao final de mais um capítulo. Eu desejo que o Espírito Santo possa te abençoar, que você possa estar cada vez mais com seu entendimento aberto para receber a revelação da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e até o próximo capítulo.